noite, tudo bom? Então, primeiramente, começar falando um pouquinho sobre o jogo, né? Jogão. Esse daqui eu, apesar dos pesares, apesar do resultado final, esse daqui eu não vou contrapor não, esse daqui pra mim foi jogão. Esse daqui é o típico jogo que alguém que não assiste futebol vai olhar e vai falar, caraca, jogão. E, querendo ou não, eu vou ressaltar muito nesse vídeo, isso é muito bom pro Vasco. Porque foi um jogão dos dois times, e o Vasco estando praticamente metade do jogo com um a menos. Então, hoje foi jogão do Vasco. Eu quero deixar isso daqui bem claro. Vou me aprofundar um pouquinho mais, mas primeiramente vamos falar um pouco da escalação, né? O Vasco volta naquele 4-3-3. Hoje com uma surpresa, né? Surpresa para quem não lembra que o Thiago Mendes ele não foi escalado, por conta de que ele estava pendurado já, né? Recebeu o último amarelo um pouco antes de marcar o gol na partida passada. E acabou que, por conta disso, não foi nem relacionado pro jogo de hoje, né? Tava pendurado. Ele não ser pendurado, pra mim, uma grande surpresa que eu achei que ele ia começar com o Rojas direto. Eu achei que o Portaluppi ia começar com o Rojas. Não, ele vem com o Cauã Barros na vaga do Thiago Mendes. E Cauã Barros é possivelmente o grande nome dessa noite, né? Mas eu vou falar bem dele aqui hoje. Uma parte, depois eu vou falar mal. Mas enfim, eu sinto que ele hoje, vindo da posição do Thiago Mendes, ele não deixou a desejar. O primeiro tempo, eu achei que o meio-campo do Vasco no geral, eu vou falar na verdade o meio-campo e o lado direito do Vasco, tava muito abaixo, parecia que não conseguia encaixar jogo, não conseguia pegar na bola, sair com a bola, a pressão do Cruzeiro tava absurda sobre a gente. Enquanto a parte esquerda, tal como eu ressaltei no vídeo contra o Palmeiras, a parte esquerda tava doutrinando. A parte, hoje o Cuiabano ele estreou como titular também, esqueci de comentar isso, né? Ele não veio do banco, tal como no jogo passado. E o Cuiabano, Andrés e não lembro agora se foi o Cauã Barros, eu acho que se não me engano era mais o Tietchan que ficava para aquele lado, pela esquerda. Estavam acabando esse jogo do Fluminense, do Cruzeiro. O único problema é que finalmente um time percebeu, né? Pô, esse atacante colombiano do Vasco é bom, esse camisão, né? Vamos marcar ele. Toda hora era 3, 4 em cima do Andrés. Isso não conseguia movimentar o jogo. E nisso a gente percebe também o quão a gente é dependente do Andrés. Enquanto o Andrés não conseguia sair da marcação, o Vasco parecia que não conseguia atacar. O Vasco ele era muito dependente. A gente tentava tacar uma bola ali no meio de campo pro Nuno, pro próprio Cauã, a gente perdia ela instantaneamente. Primeiro que o Nuno hoje, de virar de hoje, o Nuno foi uma graga. Hoje o Nuno deixou bastante a desejar pra mim. Mas o Cauã Barros, eu vou dizer que não. Só no segundo tempo, mas isso daí pra mim vai ser uma história à parte. Bom, primeiro gol do Cruzeiro saiu aos 9 minutos. O gol que é do... Não é do Christian, se não me engano. Eu vou pegar hoje bastante uma colinha aqui, porque devido aos acontecimentos do segundo tempo, eu tenho que olhar muito essa colinha, eu juro por tudo. Mas foi o gol do... Minutinho. Não foi do Neymar. Foi do Chico da Costa, não foi, se não me engano foi do Christian, eu tô falando que não foi do Christian, mas eu acho que foi do Christian, enfim. Teve o gol do Cruzeiro, um gol que novamente eu venho comentado, o time do Vasco lá bem apático, tanto que depois que o Vasco toma esse gol, ele tava aos 9 minutos, só depois dos 20, com muita gritaria, um pouquinho antes da pausa técnica, a gente começa a ver que o Vasco ele começa a melhorar, começa a entender como é que está funcionando o Cruzeiro. E quando o Vasco começa a entender, a gente começa a ver que consegue aceitar mais bola, a gente começa a propor mais jogada, a gente aumenta muito o volume do jogo. Dos 20 minutos até os 30, se eu não me engano, o Vasco dominou o jogo. De verdade mesmo, o Vasco ele conseguiu sobressair muito em cima do Cruzeiro. Aí dos 30 aos 35, ali o Cruzeiro ainda conseguiu dar uma carregada de novo no jogo, mas novamente dos 35 até o final do primeiro tempo, o Vasco novamente veio a dominar. Teve jogadas hoje absurdas assim pelo Vasco no sentido ofensivo. É o que a gente tava sempre comentando, né? O que eu tava comentando. Pô, o Diniz, ele propunha muito volume de jogo, esqueci o nome, muita intensidade, mas chegava na parte final, que era a finalização, ele não conseguia propor nada. O Vasco hoje não. O Vasco, hoje a gente pode falar que o goleiro do Cruzeiro defendeu as bolas. Não era, a bola não tá entrando, o atacante tá chutando errado, não. O Vasco, ele propôs bem menos jogo do que contra o Diniz, mesmo assim propôs bastante, tá? Eu quero deixar isso daqui bem claro. Só que as bolas estavam chegando lá, mas o goleiro estava tendo que defender. Quase teve um gol do Tietchan, quase teve um gol do Cuiabano, no primeiro tempo ainda. Quase teve um gol do Cuiabano, quase teve um gol do Paulo Henrique. E não foi quase no sentido de, nossa, passou raspando na trave, passou perto da trave. Não, o goleiro do Cruzeiro defendeu, ponto final.
Dito isso, agora é onde vai começar a loucura, né? O dedo no tal lugar lá e gritaria. Porque no segundo tempo, o Vasco entra sem substituições nenhuma. E aos 6 minutos, num cruzamento magnífico do Cuiabano, o Cuiabano, eu volto a tecer elogios. Cuiabano, quando ele chegou nesse time, eu vinha comentar que, meu, pra mim o Cuiabano ele vai pegar a vaga do Piton, se ele jogar o que a gente acha que ele joga, ele vai ser um absurdo. O que nem eu comentei, né? Pô, pra mim hoje o Vasco em lateral não deve nada. Paulo Henrique e Cuiabano, pra mim hoje são duas de. Talvez uma das melhores duplas de lateral do Brasil, atualmente, facilmente. E de fato, Cuiabano hoje em cruzamento ele era. Tava com uma mira de sniper ali, mirada pro meio de campo, pra grande área. E com um cruzamento magnífico dele que cai direto na cabeça do Calman Barros. Calman Barros marca o gol dele, o primeiro gol. E aos 8 minutos, novamente o Calman Barros numa bola que ela passa pelo Cuiabano, o Cuiabano ele, aí ela passa pelo Cuiabano, no caso, o Cuiabano ele finaliza a bola de cabeça, a bola veio do Angrejo, do Paulo Henrique, se não me engano foi do Paulo Henrique, e no que ele finaliza de cabeça o goleiro defende, no rebote, de cabeça novamente, Calman Barros marca o segundo gol, o gol da virada. E aí, meu, começou a loucura total. O Calman Barros marcou 2 gols, a noite mais goleadora dele, né, com a camisa do Vasco. E aí, novamente, aos 14 minutos, acabou a felicidade. Aos 14 minutos, o Calman Barros ele é expulso num lance muito parecido com aquele 1-0 do Flamengo, que foi aquele 1-0 que eu vi novamente com a camisa do Lazardinho, porque aquele 1-0 era para ter sido novamente um 6-0, 7-0. O Vasco não conseguia propor muito jogo. Foi um dos jogos até que foi a minha opinião mais impopular considerando a maioria dos vascaínos, que a maioria dos vascaínos falou, nossa, o Vasco era para tomar 10-0, 9-0. Eu não acho. Eu acho que realmente o Diniz ele montou o esquema daquele jogo para realmente ser um esquema que ia aceitar pressão pra caramba. Tanto que nisso a gente levar só 1-0 pra mim tinha sido um placar justo. Mas a maioria dos vascaínos é contra mim, enfim, esse não é o grande ponto aqui. Mas hoje o Léo Jardim também atuou um absurdo. Após a eliminação, o Calman Barros ele leva esse vermelho tal como levou no jogo contra o Flamengo, não foi em cima do. Se eu não me engano, não foi do Gerson, não lembro quem foi agora em cima do Cruzeiro, né? Mas enfim. Ele leva esse vermelho pisando no calcanhar, longe da bola, não havia a menor necessidade, não estava nem disputando aquela bola. E vai provar o lance, leva o vermelho mais do que justo, eu vou dizer, esse daqui eu não vou nem comentar, pisou no calcanhar do cara, ele quase deu um mata-carreira no cara, né? E a partir disso, vai começar a loucura total. Por quê? Por que eu falei que é pesada da colinha, né? Shine. DVD, que estava sendo nosso atacante, DVD hoje que veio um jogo bem abaixo, eu achei dele, mais abaixo do que fez contra o Palmeiras. O DVD pra mim ele só estava servindo pra uma coisa, tanto no jogo contra o Palmeiras como ele, que é ser um pivô. E nesse jogo específico, o pivô dele, ele ganhou bastante bola disputada de corpo, mas pra mim tanto faz como tanto fez, eu já disse, pra mim o DVD foi do segundo tempo. Mas enfim, sai em DVD, sai o Andrés Gomes, que até então estava sendo o melhor, possivelmente o melhor jogador do Vasco, por mais que tenha sido levado amarelo e tudo mais, e o Nuno Moreira, sai esses 3. Para a entrada do Lucas Piton, do Pumita e do Breno. Qualquer vascaíno que não viu o jogo e ouviu isso daqui agora já começou a... Ué, eu ouvi alguma coisa errada. E não, realmente, o Portaluppi, ele colocou 4 laterais de ofício no jogo com 1 a menos. E ele tirou o DVD para colocar o Brenner, que é um atacante de velocidade, né? Realmente para, se sobrar uma bola, o Brenner vai lá e faz alguma coisa. Que eu vinha comentar isso, não lembro, não foi contra a Chapecoense, foi algum jogo que o Vasco ganhou. Mas enfim, que o Diniz ele colocou o Piton como ponta e foda-se. Foda-se no sentido de... ele não ligou pra opinião alheia, lateral dane-se, cabe pra ponta. E eu falei no jogo, pô, por mais que ele não tenha saído o gol do Piton na assistência, eu acho que é um jogo bom dele. Por mais que ele também tenha entrado como ponta, se não me engano, foi lá pros 60 e poucos minutos, uma coisa assim, eu acho que é um bom jogo. Hoje, novamente, o Piton ele entra como ponta esquerda e o Pumita como ponta direita. Isso levando claro ao sistema ofensivo. Quando o time do Cruzeiro estava com a bola, que foi a maior parte do tempo, o Vasco ele montava uma linha de 5. Na linha de 5 ficava só o Brenner ali, o Vasco estava basicamente jogando num 5-3-1, 5-3-1, tá certo? Com o Hugo Moura também atrás. O Hugo Moura hoje também, vou ressaltar, para mim o Hugo Moura ser titular do Vasco hoje é uma notícia maravilhosa. Eu adoro o Hugo Moura. Para mim o Hugo Moura hoje é um volante muito bom pro nível do Vasco e muito bom talvez até para o futebol brasileiro. Só que novamente, como o Diniz não costumava jogar com um volante mais
jogava com um primeiro volante, dois segundos volantes. Tá certo, um primeiro volante, dois segundos volantes. Acabou que o Gomura acabou perdendo essa vaga porque o Thiago Mendes estava jogando bem melhor. Mas enfim, o Gomura pra mim hoje ele é muito bom. Muito, muito bom. E ver ele novamente atuando. O Gomura é um jogador que em campo você não vai ver ele. Por que você não vai ver? Porque ele vai impedir que qualquer jogador que o Cruzeiro tenha que ver apareça. E disputa de bola aérea dentro da área, o Gomura tá lá pra tirar aquela bola, mesmo ele tendo 1,70 m, ele é baixinho, ele consegue tirar aquela bola. A marcação individual dele é muito boa. Pra mim o Gomura é muito bom. Ele, hoje pra esse Vasco do Portaluppi é essencial. Fico até feliz que ele voltou. Mas enfim, voltou hoje como capitão, né? Inclusive, esqueci de comentar isso. Após fazer totalmente essa croca no time do Vasco, o Cruzeiro, obviamente, né, com um a mais, começou a amassar o time do Vasco. No que ele começou a amassar o time do Vasco, o Vasco ele começou a depender de bolas únicas. Nessas bolas únicas, né, que seriam bolas mais de rebotes, de chegar, ter a oportunidade. O Vasco não à toa, aos 40 minutos do segundo tempo, olha o tamanho do pulo que eu tive que dar aqui, o Calvin Barros foi expulso aos 13. Marcou um gol aos 6, um aos 8 e foi expulso aos 13. Doideira. Aos 40, sobra uma bola pro Pumita, que o Pumita ele avança até a linha de fundo com o Paulo Henrique. Nisso avança também se eu não me engano, não foi o Piton, foi o Cuiabano que avançou, o Piton ficou para trás, com o Brenner. O Pumita e o Brenner fazem uma tabelinha em cima dos jogadores do Cruzeiro e achado, o Vasco ele vai tomar um gol de empate, né, para ficar 2-2 no placar, aos 22 minutos, se não me engano, numa bola que desviou em cima do Léo Jardim. No caso, a bola ia vir, o Léo Jardim ia defender, só que a bola teve uma desviada de alguém do Cruzeiro, que eu não lembro quem que é, e nisso a bola entra. Pra nós também teve essa desviada. O Brenner ele chutou no meio, realmente o goleiro do Cruzeiro visivelmente conseguiu pegar aquela bola, só que quem ele desviou do Cruzeiro, não admito que não sei quem é, acabou que a bola veio entrar no gol. E nisso, 3-2 Vasco. Meu, isso aos 40 minutos era uma notícia excelente, de verdade mesmo. Se não fosse um pequeno detalhe. O jogo ele não foi marcado por ter bastante paradas. Ele teve relativamente bastante falta, mas foram faltas rápidas, não foram faltas de parar o tempo, alguma coisa. Teve dois lances que tiveram que provar. Um foi na expulsão do Calvin Barros e o outro foi no desvio da bola. Mas não foram paradas longas pro VAR. Dito isso, quando chegou aos 45 minutos, a arbitragem dá um acréscimo de 10 minutos para a partida. Ali, desculpa, pô, eu de verdade eu sou vascaíno, mas 10 minutos eu já tinha aceitado que era impossível manter um placar de 3-2 tendo 10 minutos de acréscimo. Só se o Vasco fizesse virasse o Lanús da noite pro dia, fizesse a maior cena da nossa vida aqui hoje. Então eu já tinha aceitado pra mim que ia ser um empate de 3-3, que se é uma virada se fosse muito pessimista, mas eu realmente já estava convicto desse empate. Tanto que não... um jogo que foi marcado por bastante mudanças, né? Os dois times tiraram toda hora alguém do banco para colocar em campo. Os dois jogadores que entraram do banco do Cruzeiro, um deles marca o cruzamento, que no caso dá assistência, e o outro dá um outro gol de cabeça em cima do Léo Jardim. Olha, de verdade, esse daqui é o jogo que eu comentei. Pra mim ele foi um jogo justo. E pra qualquer cruzeirense isso não é bom, tá? Porque, pô, um jogo justo com um time rival com um a menos é fogo. Mas como vascaíno, saber que eu estava com um a menos e ainda assim foi um jogo que dava pra acreditar em vitória, que é algo surreal. O Cruzeiro é lanterna, tudo bem. O Cruzeiro estava em casa. Estava em casa e sobre um time que eles saíram desde os 9 minutos ganhando, com um a menos e tudo mais. Então, hoje talvez o Tite caia, de verdade mesmo. Se já não tivesse sido a notícia que ele caiu, talvez o Tite venha a cair. Não acho que ele vai durar até abril, não, de verdade mesmo. Mas o Vasco hoje jogou um futebol digno. É a segunda partida, não foi a segunda partida do ano, é a segunda partida do Portaluppi, que veio jogar um futebol digno, e talvez a quinta ou a sexta partida do ano. O Vasco jogou 19 no ano. Então realmente é muito bom. Muito, muito bom. Esse é um Vasco que a gente tá querendo ver faz tempo. Eu admito, realmente entra muito aquilo do treinador. Eu comentei no último vídeo, né, que foi um vídeo até com o menino palestra aqui do canal, né, o Messias, que eu acredito de verdade que o Vasco ele tem esse elenco top 8, nunca vou negar isso. Eu acho que ele deve a gente petiscar umas coisinhas assim maiores na tabela, não depender de uma partida para ser rebaixado igual ano passado. Mas
hoje não é um Vasco que eu acredito que dê pra contar. Não sei se eu tô muito descrente do Vasco, de verdade mesmo. Mas de verdade, ano passado a gente teve 5 vitórias seguidas. Eu me iludi num nível que esse ano eu não quero mais me iludir. Eu vou falar, pra mim, hoje desse Vasco, a gente não tem com quem contar ainda. Fico muito feliz que o Brenner marcou um gol dele, porque foi o que eu comentei também, né? Que, pô, eu sinto que se o Brenner pegar confiança, eu acho que ele vai despontar no futebol brasileiro. Eu realmente acho isso, marcar um gol hoje, ainda mais do jeito que foi, é muito bom pra ele. E eu acho que dá pra esse Vasco pegar realmente, no mínimo, assim, uma colocação boa na tabela. Boa que eu digo é meio de tabela, tá? Bem melhor que o do ano passado já. Mas. E não perder jogo que a gente sabe que não devia perder, como foi o caso com o Santos, sabe? O de hoje também eu acho que não era pra gente perder não, sendo bem honesto, mas entendo a gente perder ainda mais do jeito que foi. Próximo jogo é contra o Fluminense. Contra o Fluminense eu admito que eu não tenho palpite, isso eu admito. Eu só vou falar uma coisa, eu acho que não vai ser empate. Ou vai ser vitória do Fluminense ou vitória do Vasco pra mim. Estou mais crente na do Vasco porque é o Portaluppi. O Portaluppi tem alguns técnicos muito específicos que ele sabe jogar contra. Que um deles é o Diniz. Tanto que no passado eu até falei, né? Quando ele foi embora do Fluminense, ganhou uma semifinal. O Fluminense sem o Portaluppi não me dá medo. E realmente a gente passou da semifinal do Fluminense. E o outro é o Rubeldia. A gente vai enfrentar novamente o Rubeldia. Então, eu acredito que desse sim pra gente ganhar. Eu acredito mais que a gente venha a ganhar do que a perder. Só que, novamente, perder não seria uma surpresa. Esse ceticismo do torcedor do Vasco é muito triste. Mas é uma coisa que ele tem que aprender a conviver com. É aquilo, né? O Vasco é o argumento, né? O Vasco, a gente tava pensando muito nele como a garota mais gata da balada, mas na verdade ele é aquela que, pra muita gente, se sobrar, vai, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso que o Vasco tá vivendo atualmente. Eu espero muito que dê pra gente conquistar coisas maiores, que eu esteja de verdade subestimando o meu time. Eu espero muito estar subestimando o meu time. Mas o Vasco tem que me provar, né? Não sou eu que tenho que provar alguma coisa aqui. Dito isso, então, concorda, discorda. Não esqueça de deixar o like, comentar o que achou do vídeo também. E é aquilo, né? Hoje foi um empate, talvez com um gostinho a mais de vitória pra gente. E um jogo muito justo, apesar dos pesares. Pelo menos pra mim. No mais é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E, ó, vitória Vascão.